Era uma tarde de setembro, quando Helena Rodrigues se apresentou na quinta de André Costa, com lágrimas nos olhos e um pedido impossível. Precisava de um marido para amanhã. Não por amor, não por romantismo, mas para salvar a sua filha. Os serviços sociais tinham lhe dado um ultimato. Ou demonstrava ter uma situação familiar estável em 24 horas, ou perdia a custódia da pequena Carolina. Helena tinha perdido o emprego 5 meses antes. Tinha sido despejada do apartamento e agora vivia no seu velho carro com uma criança de 7 anos. André olhou para ela. Este pai solteiro de 40 anos, que geria uma quinta no interior de Portugal, perto de Coimbra, junto com seu filho Lucas, de 9 anos. Não conhecia Helena, só a tinha visto algumas vezes na feira da cidade, mas viu o desespero nos olhos dela. Viu uma mãe disposta a tudo pela filha e disse 3 palavras que mudaram a vida de todos. Vem morar comigo. Se você está pronto para esta história, escreve nos comentários de onde está assistindo este vídeo. Helena Rodrigues tinha 36 anos e uma vida que tinha desmoronado como um castelo de cartas. Apenas 1 ano antes tinha tudo. Um emprego como contadora numa empresa no Porto, um apartamento alugado no centro da cidade, uma rotina estável para ela e sua filha Carolina. Não era rica, não tinha muito dinheiro, mas tinha dignidade e independência, e para ela isso era suficiente. Depois veio a crise. A empresa para a qual trabalhava tinha fechado, deixando na rua 35 funcionários, sem aviso prévio e com salários atrasados que nunca foram pagos. Helena tinha procurado um novo emprego durante meses, enviando currículos para todo lado, se apresentando em entrevistas, aceitando até propostas mal pagas, contanto que conseguisse trabalhar. Mas ninguém contratava uma mãe solteira com uma criança pequena. Ninguém queria uma funcionária que pudesse pedir licenças por doenças infantis ou reuniões escolares. As economias acabaram em 5 meses. Primeiro parou de pagar as contas não essenciais, depois começou a racionar a comida, depois teve que escolher entre o aluguel e comer. O proprietário do apartamento não teve piedade. Depois de 3 meses de aluguel não pago, iniciou os procedimentos de despejo. Helena tinha suplicado, tinha explicado a situação, tinha prometido pagar assim que encontrasse trabalho, mas as leis eram as leis, e 5 semanas atrás tinha se encontrado na rua com uma mala e uma criança de 7 anos. Desde então, vivia no seu velho Fiat Punto, a única coisa que lhe restava porque tinha pagado à vista anos antes. Estacionava cada noite num lugar diferente para não chamar a atenção. Lavava Carolina nos banheiros dos postos de gasolina. Levava a menina para a escola toda manhã, fingindo que tudo era normal. A criança era pequena demais para entender completamente o que estava acontecendo, mas grande o suficiente para sentir que algo não ia bem, para perguntar por que não voltavam para casa, para chorar à noite porque estava com frio. E então chegaram os serviços sociais. Uma professora tinha notado que Carolina chegava na escola sempre com a mesma roupa, que estava cansada, que às vezes tinha fome, tinha feito uma denúncia como era seu dever. A assistente social tinha vindo falar com Helena, tinha descoberto a situação, tinha tido que abrir um processo, não por maldade, mas para proteger a criança. O ultimato tinha chegado naquela manhã. Se Helena não demonstrasse em 24 horas ter uma situação habitacional estável e adequada para uma menor, Carolina seria temporariamente encaminhada para uma família acolhedora. Temporariamente, tinham dito, mas Helena sabia que temporariamente podia se tornar permanentemente muito rápido. Uma vez que uma criança entrava no sistema, sair era quase impossível. Helena tinha passado o dia tomada pelo pânico. Não tinha família a quem pedir ajuda. Sua mãe tinha morrido quando ela tinha 22 anos. Seu pai as tinha abandonado quando era criança. Não tinha irmãos nem irmãs. Não tinha amigos íntimos o suficiente para pedir um favor tão grande. Não tinha dinheiro para alugar nem mesmo um quarto. E então,
enquanto dirigia sem rumo pelo interior português, viu a quinta e se lembrou de André Costa. Conhecia-o apenas de vista. Tinha-o visto algumas vezes na feira semanal de Coimbra, onde ele vendia os produtos da sua quinta: leite, queijo, ovos, vegetais, azeite de oliva das suas próprias oliveiras. Sabia que era viúvo, que tinha um filho pequeno, que vivia sozinho naquela quinta que tinha pertencido à sua família durante gerações. Não sabia mais nada sobre ele. Nunca tinha falado com ele, além de uma saudação cortês, mas estava desesperada. E o desespero faz fazer coisas que normalmente nunca se fariam. André Costa tinha 40 anos e uma vida que não tinha escolhido, mas que tinha aprendido a amar. Tinha nascido naquela quinta, crescido entre as vacas e os campos de oliveiras, com a ideia de que algum dia partiria para ver o mundo. Tinha estudado agronomia na Universidade de Coimbra, tinha trabalhado 2 anos em França numa empresa vinícola, tinha feito planos para um futuro que não incluía voltar para casa. Depois seu pai adoeceu e André voltou. Só por alguns meses, pensava, só para ajudar até que as coisas se arranjassem. Mas as coisas não se arranjaram. Seu pai morreu 3 anos depois, deixando-lhe a quinta e a responsabilidade de levar adiante um negócio que estava na família há 4 gerações. André podia ter vendido, tinha recebido ofertas, algumas muito generosas, de empresas agrícolas que queriam expandir-se, mas não conseguiu fazer isso. Aquela terra era o suor do seu avô, o sacrifício do seu pai, as memórias de uma infância feliz correndo entre as oliveiras. Vendê-la teria sido como vender uma parte de si mesmo. Então ficou e conheceu Beatriz. Beatriz era veterinária. Vinha revisar os animais da quinta. Era bonita, inteligente, cheia de vida, com um riso que enchia qualquer sala onde estivesse. Apaixonaram-se rápido, como se apaixona a gente do campo, sem rodeios nem complicações. Casaram-se em 1 ano e Lucas chegou 11 meses depois do casamento. Durante 7 anos, André teve tudo. Uma mulher que amava loucamente, um filho maravilhoso, uma quinta que finalmente prosperava. Depois, Beatriz adoeceu. Um câncer de mama descoberto tarde demais que a levou em 10 meses. André segurou a mão da sua mulher até o último suspiro. Prometeu cuidar de Lucas. Jurou que nunca esqueceria o seu amor, nem deixaria que seu filho esquecesse a mãe. Levava 4 anos sozinho, ele e Lucas, na grande casa de campo que parecia vazia demais, sem Beatriz. Tinha contratado uma mulher da cidade que vinha ajudar com a limpeza e preparar algumas refeições. Mas de resto, fazia tudo sozinho. A quinta, Lucas, a casa. Não tinha tempo para pensar na solidão, não tinha energia para buscar um novo relacionamento. Sua vida era seu filho e sua terra e tinha que bastar. Aquela tarde de setembro, André estava consertando uma cerca no prado das vacas quando viu um carro parar em frente à entrada da quinta. Reconheceu vagamente a mulher que desceu. Tinha-a visto na feira. Uma jovem mãe com uma menina. Não lembrava o nome dela, não sabia nada sobre ela. Mas quando ela se aproximou e ele viu as lágrimas nos olhos dela, quando ela começou a falar com voz trêmula, contando sua história, quando ela disse que precisava de um marido para amanhã ou perderia a filha, algo se mexeu dentro de André. Ele sabia o que significava ser pai, sabia o que significava amar um filho mais que a própria vida. Sabia o que faria, até onde iria se alguém ameaçasse tirar Lucas dele. E assim, sem pensar muito, sem calcular as consequências, disse essas palavras que mudariam tudo. Vem morar comigo. Helena olhou para ele como se tivesse falado em uma língua estrangeira. Tinha esperado alguma ajuda, talvez um empréstimo, talvez um conselho, mas não esperava isso. Este homem que mal conhecia estava oferecendo sua casa, sua proteção, a possibilidade de ficar com sua filha. André explicou seu raciocínio com a praticidade de um camponês acostumado a resolver problemas. A quinta era grande, tinha quartos vazios que não usava há anos,
Helena e Carolina podiam se mudar imediatamente. Podiam dizer aos serviços sociais que moravam ali. Não tinha que ser uma mentira completa. Viveriam realmente sob o mesmo teto. Compartilhariam realmente um espaço. O resto, os detalhes do relacionamento deles, não era da conta de ninguém. Helena duvidou muito tempo antes de responder. Seu instinto de sobrevivência dizia para aceitar imediatamente, para agarrar essa corda de salvamento antes que desaparecesse, mas sua dignidade, essa dignidade que tinha tentado manter mesmo nos piores momentos, dizia para ser cautelosa. Não conhecia este homem, não sabia nada sobre ele além do que tinha visto de longe na feira. E agora deveria morar na casa dele, dormir sob seu teto, confiar a segurança da sua filha a um perfeito desconhecido. Mas que alternativa tinha? A alternativa era perder Carolina, e isso nem era contemplável. Aceitou. Nessa mesma tarde, Helena e Carolina se mudaram para a quinta. André tinha preparado um quarto para elas. Um cômodo grande com uma cama de casal e espaço para uma caminha para a menina. Era um quarto simples, mas limpo, com uma janela que dava para os campos de oliveiras e um armário vazio pronto para ser enchido. As paredes estavam pintadas de um branco imaculado que captava a luz do entardecer português. Havia umas cortinas de renda nas janelas que Helena suspeitava tinham sido colocadas recentemente. Carolina estava entusiasmada. Para ela, depois de semanas vivendo no carro, aquele quarto parecia um palácio. Correu para explorar cada canto, descobriu o banheiro com banheira que era só para elas, viu pela janela as vacas no prado e perguntou se podia acariciá-las. André prometeu que no dia seguinte as levaria para ver todos os animais da quinta, as vacas e as galinhas e os porcos, e também o velho cão pastor que se chamava Lobo. Lucas, inicialmente tímido diante dessas estranhas que invadiam sua casa, se derreteu quando viu Carolina. Sempre tinha desejado um irmãozinho ou irmãzinha. Tinha pedido à sua mãe antes de ela morrer e depois tinha pedido ao céu, mas seu pai sempre tinha estado triste demais para pensar em novos relacionamentos. Esta menina, com os grandes olhos curiosos e o cabelo escuro, parecia perfeita para o papel que sempre tinha sonhado. Em menos de uma hora, os dois estavam brincando juntos no celeiro como se conhecessem a vida toda. Aquela noite, depois que as crianças dormiram em suas camas exaustas pelo dia emocionante, Helena e André se sentaram na cozinha para conversar. A cozinha era o coração da casa, com uma grande mesa de madeira escura que tinha alimentado 4 gerações de Costas, e uma lareira que no inverno estava sempre acesa. André preparou um chá de camomila com ervas da sua horta e sentaram-se um de frente para o outro, 2 desconhecidos, tentando entender como iam compartilhar suas vidas. Tinham que estabelecer as regras, definir os limites, entender como as coisas funcionariam. André foi claro desde o início. Não esperava nada dela. Não queria um relacionamento, não buscava companheira, não tinha intenções românticas. Sua mulher tinha morrido há apenas 4 anos e seu coração ainda estava cheio demais dela para fazer espaço para mais alguém. Estava oferecendo um teto e uma cobertura para os serviços sociais, nada mais. Em troca, se ela quisesse, podia ajudar com as tarefas domésticas e com as crianças, mas não era uma obrigação, era uma convidada, não uma empregada. Helena foi igualmente clara. Estava agradecida, imensamente agradecida, mas não queria ser um peso para ninguém. Procuraria emprego imediatamente, contribuiria com as despesas assim que fosse possível, faria sua parte na casa e na quinta. Não tinha vindo para se aproveitar da bondade dele, mas para salvar sua filha. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Assim que as coisas se arranjassem, assim que recuperasse sua independência, iria embora. Apertaram as mãos sobre aquele acordo. Um pacto entre 2 desconhecidos unidos pela necessidade. 2 pais que fariam qualquer coisa pelos filhos. As primeiras semanas foram estranhas para todos. Helena e André
Moviam-se ao redor um do outro como dois colegas de quarto forçados, corteses, mas distantes, cuidadosos de não invadir o espaço do outro. Compartilhavam as refeições, mas não as confidências, a casa, mas não suas vidas. O encontro com os serviços sociais foi melhor do que o esperado. A assistente social veio visitar a quinta, viu o quarto de Helena e Carolina. Falou com André, que confirmou que eram uma família. Não era tecnicamente mentira. Moravam juntos, compartilhavam uma casa, estavam construindo algo. A assistente social anotou tudo no processo e disse que continuaria monitorando a situação. Mas, por enquanto, a custódia de Carolina não estava em perigo. Helena chorou de alívio depois que a assistente social foi embora. André colocou desajeitadamente uma mão no ombro dela, sem saber como consolá-la, não acostumado ao contato físico depois de 4 anos de solidão. Lentamente as coisas começaram a mudar. Helena se inseriu na rotina da quinta, encontrando seu lugar naquele mundo que lhe era completamente estranho. Levantava-se cedo para preparar o café da manhã. Acompanhava as crianças até a parada do ônibus escolar. Depois, passava o dia cuidando da casa enquanto André trabalhava nos campos. Começou a ajudar também com os animais. André ensinou-a a ordenhar as vacas, a recolher os ovos das galinhas, a dar comida aos porcos. No início, era desajeitada, aterrorizada pelos bichos que lhe pareciam enormes e imprevisíveis. Mas com o tempo, ganhou confiança e descobriu que gostava. Havia algo satisfatório no trabalho físico, em ver os resultados imediatos dos seus esforços, no ritmo lento e constante da vida do campo. As crianças, enquanto isso, tinham se tornado inseparáveis. Lucas e Carolina brincavam juntos cada momento livre, construíam fortes no celeiro, corriam atrás das galinhas pelo curral, inventavam aventuras nos olivais. Lucas, que sempre tinha sido um menino silencioso e um pouco triste desde a morte da mãe, parecia ter renascido. E Carolina, que tinha carregado o peso da precariedade sobre seus pequenos ombros durante meses, tinha voltado a ser a criança despreocupada que Helena lembrava. André observava estas mudanças com uma mistura de surpresa e gratidão. A casa, que tinha estado silenciosa durante 4 anos, agora estava cheia de vozes, de risos, de vida. Voltar do trabalho nos campos e encontrar o jantar pronto, as crianças brincando, uma presença feminina que fazia tudo mais caloroso, era algo que tinha esquecido o quanto sentia falta. E lentamente, quase sem perceber, André começou a olhar para Helena de maneira diferente. Foi numa noite de novembro quando tudo mudou. As crianças estavam na cama. A quinta estava em silêncio e André e Helena estavam sentados em frente à lareira tomando uma taça de vinho tinto da região. Tinha se tornado costume deles aquela hora noturna em que finalmente podiam conversar sem as interrupções das crianças. Helena estava contando sobre sua vida anterior, o emprego que tinha perdido, os sonhos que tinha tido quando jovem. André escutava em silêncio, descobrindo uma mulher que nunca tinha conhecido realmente. Uma mulher forte que tinha enfrentado dificuldades que teriam destruído qualquer outro. Uma mulher inteligente que tinha muito mais a oferecer do que as circunstâncias tinham permitido mostrar. Em um momento, enquanto falava, Helena parou. Tinha notado como André a olhava com uma intensidade que nunca tinha visto antes. E naquele momento, algo saltou entre eles. Uma faísca que nenhum dos dois esperava, mas que ambos sentiram até os ossos. Não se beijaram naquela noite. Nenhum dos dois estava pronto para esse passo. Ambos tinham medo demais de estragar o equilíbrio que tinham construído. Mas desde aquela noite, algo tinha mudado. Seus olhares se buscavam mais frequentemente. Suas mãos se roçavam acidentalmente e nenhum as afastava imediatamente. Os silêncios entre eles estavam carregados de palavras não ditas. Helena lutava contra seus sentimentos. Dizia a si mesma que era só gratidão,
que confundia o alívio com atração, que não podia se apaixonar por um homem que tinha oferecido ajuda por compaixão. Dizia a si mesma que ele nunca ia querer uma mulher como ela, uma mulher sem nada, uma mulher que tinha chegado até ele como uma mendiga. André lutava com seus sentimentos de culpa. Sentia como se estivesse traindo Beatriz, como se amar outra mulher significasse esquecer a que tinha perdido. Dizia a si mesmo que era cedo demais, que só tinham passado 4 anos desde a morte da esposa, que Lucas não estava pronto para ver o pai com outra mulher. Mas as crianças, com sua inocência, viram o que os adultos tentavam esconder. Um dia, Lucas perguntou a André se Helena era a nova mamãe dele e Carolina perguntou a Helena se André era o novo papai dela. As perguntas das crianças obrigaram os adultos a enfrentar a realidade. Uma noite, depois de outro olhar evitado e outro silêncio desconfortável, André tomou coragem. Disse que não sabia o que sentia, que tinha medo, que estava confuso, que não queria estragar o que tinham construído, mas que não podia continuar fingindo que não havia nada entre eles. Perguntou se ela sentia o mesmo. Helena não respondeu com palavras, beijou-o. Era um beijo vacilante, quase tímido. O primeiro beijo de 2 pessoas que tinham esquecido como se fazia, mas era também um beijo cheio de promessas, de possibilidades, de um futuro que nenhum dos dois tinha ousado imaginar. O inverno passou como um sonho. André e Helena já não se escondiam, já não fingiam ser apenas colegas de quarto. Dormiam no mesmo quarto, o que tinha sido de André e Beatriz, mas que agora parecia novo. Davam as mãos na frente das crianças, sem vergonha. Construíam juntos uma vida que nenhum dos dois tinha planejado, mas que ambos desejavam com todo o coração. Os primeiros meses do relacionamento deles foram uma descoberta contínua. André aprendeu que Helena roncava levemente quando estava muito cansada, que amava café, mas não com leite, que lia romances às escondidas porque tinha vergonha dos gostos literários. Helena aprendeu que André acordava sempre às 5 da manhã, mesmo que fosse domingo, porque seu corpo não conhecia outro ritmo, que cantava desafinado no chuveiro canções antigas, que ainda chorava olhando as fotos de Beatriz, mas não queria que ela se sentisse culpada por isso. Lucas e Carolina estavam entusiasmados com a nova situação. Para eles, ter 2 pais em vez de um era o presente mais bonito que podiam receber. Começaram a se chamar de irmão e irmã de forma natural, sem que ninguém pedisse, a brigar como todos os irmãos por quem sentava no melhor lugar do carro e a fazer as pazes 5 minutos depois com um abraço, a conspirar juntos para conseguir o que queriam dos adultos, como ficar acordados meia hora a mais à noite ou tomar sorvete antes do jantar. A própria quinta parecia ter renascido. Os campos que André tinha cultivado por obrigação, agora cultivava com alegria. As vacas que tinha cuidado por necessidade, agora cuidava com orgulho, sabendo que os produtos do seu trabalho alimentavam não só clientes, mas sua família. Até Lobo, o velho cão-pastor, que tinha perdido o entusiasmo depois da morte de Beatriz, parecia ter recuperado a juventude correndo atrás das crianças e latindo feliz quando a família se reunia para jantar. Helena encontrou emprego na primavera, não no porto, não como contadora num escritório cinza, mas na feira agrícola de Coimbra, onde vendia os produtos da quinta. Era um emprego simples, muito diferente do que tinha feito antes, mas descobriu que gostava muito mais do que tinha imaginado. Gostava de conversar com os clientes habituais que já a conheciam pelo nome. Gostava de explicar a diferença entre o queijo curado 3 meses e o de 6. Gostava de ver a satisfação de André quando voltava para casa com a bolsa do dinheiro ganho. Os serviços sociais fecharam oficialmente o processo em maio. A assistente social veio para uma última visita de controle. Viu uma família feliz almoçando junta debaixo da parreira do jardim. Uma menina correndo pelos prados com seu irmão e o cachorro. Não havia nenhum motivo de preocupação, disse a assistente social.
Mais do que isso, acrescentou com um sorriso, era um dos casos mais bonitos que tinha visto na carreira. André pediu Helena em casamento num dia de junho, enquanto estavam nos campos revisando as oliveiras, que aquele ano prometiam uma excelente colheita. Não tinha anel, não tinha preparado um discurso elaborado, não tinha planejado nada romântico, simplesmente parou entre as árvores, olhou para ela com o sol iluminando o cabelo dela e perguntou se queria ser sua esposa. Helena disse sim, antes mesmo dele terminar a frase. O casamento foi celebrado em agosto, na pequena igreja da cidade onde os Costas se casavam há gerações. Lucas levou as alianças sobre uma almofada de veludo vermelho, sério e concentrado, como se levasse um tesouro incalculável. Carolina espalhou pétalas de rosas brancas pelo corredor, linda no seu vestido de dama de honra que tinha escolhido ela mesma. E a cidade toda veio celebrar no pátio da quinta. Hoje, 3 anos depois daquela tarde de setembro em que Helena chegou à quinta desesperada, pedindo o impossível, a família Costa vive feliz no interior português. André tem 43 anos e diz que sua vida recomeçou no dia em que disse aquelas 3 palavras a uma desconhecida. Helena tem 39 anos e gerencia não só a barraca da feira, mas também uma pequena pousada rural que abriram na parte restaurada da quinta. Lucas tem 12 anos e já decidiu que um dia vai herdar a quinta. Carolina tem 10 anos e chama André de pai há 3 anos. E há 2 anos chegou também o pequeno Rafael, um menino com os olhos verdes da mãe e o sorriso travesso do pai. Cada noite, quando as crianças estão na cama, André e Helena sentam-se em frente à lareira como faziam no começo. Mas agora são marido e mulher, são uma família, são a prova viva de que às vezes as piores coisas que nos acontecem podem nos levar exatamente para onde devíamos estar. Esta história nos lembra que a vida tem formas misteriosas de nos colocar no caminho certo. Mesmo quando tudo parece perdido, Helena tinha tocado o fundo, tinha perdido tudo, tinha chegado ao ponto de perder a única coisa que importava. Mas justo naquele momento de máximo desespero, encontrou não só ajuda, mas amor. Encontrou uma família que não sabia que estava procurando. Um lar que não sabia que precisava, uma felicidade que não sabia que era possível depois de tanto sofrimento. André nos ensina que a bondade para com os desconhecidos pode mudar vidas, incluindo a própria. Podia ter fechado a porta na cara daquela mulher desesperada. Podia ter dito que não era problema dele. Podia ter protegido sua solidão e sua dor. Em vez disso, abriu sua casa para 2 estranhas que precisavam de ajuda e, sem saber, abriu também seu coração para um amor que pensava que nunca mais ia sentir. Às vezes, o maior presente que podemos dar a nós mesmos é o que damos aos outros. Lucas e Carolina nos lembram que as crianças têm uma capacidade extraordinária de se adaptar e de amar sem condições. Para eles, a família não se define pelo sangue, nem pelos papéis legais, mas pelas pessoas que cuidam deles, que os amam, que estão lá cada dia para abraçá-los quando têm medo e celebrar com eles quando estão felizes. Eles viram o que os adultos demoraram meses para admitir, que já eram uma família muito antes de alguém dizer isso oficialmente. E o pequeno Rafael, nascido naquela quinta onde 4 gerações de Costas vieram ao mundo antes dele, nos diz que das cinzas podem nascer novos começos, que a vida continua mesmo depois das tragédias mais escuras, que o amor tem o poder de criar algo novo e bonito onde antes só havia dor e solidão. Se esta história te lembrou que o desespero pode ser o começo de algo maravilhoso, que ainda existem pessoas dispostas a ajudar sem pedir nada em troca e que o amor pode nascer nos lugares e momentos mais inesperados, então cumpriu seu propósito. Obrigado por ter viajado comigo até o fim desta história.